Mas é assim, bota esse árbitro cagado pra vir apitar jogo aqui. Aí a gente fica... Qual é a autonomia do árbitro de campo? Qual é a capacidade de intervenção do VAR? Qual é a orientação da comissão de arbitragem nesse aspecto? Fala, torcedor! No vídeo de hoje, vamos falar sobre a polêmica arbitragem no duelo entre Internacional e Corinthians e o desabafo do zagueiro Vitão, que não poupou críticas após o apito final. Vamos analisar os lances e discutir se a arbitragem realmente interferiu no resultado da partida? Ah, não. A gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado o outro, tinha que ter sido expulso também. Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou pra olhar. Mas é assim, bota esse árbitro cagado pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Que a arbitragem, mais uma vez, acaba colocando a situação de um lance que estraga a partida, na nossa visão, porque não tem um critério adotado, principalmente se analisar o contexto do jogo. E aí a gente fica... Qual é a autonomia do árbitro de campo? Qual é a capacidade de intervenção do VAR? Qual é a orientação da comissão de arbitragem nesse aspecto? Então, para nós, a gente sai com o sentimento que poderia ter sido um grande jogo e deixar muito claro aqui que uma derrota aqui na casa do Corinthians não é um absurdo. Obviamente, a gente veio aqui para ganhar, mas a forma como o jogo se desenhou, a forma como foi colocado a arbitragem, simplesmente se criou um ambiente de favorecimento ao Internacional o tempo inteiro. Então, a gente faz esse pronunciamento aqui dizendo que o clube, a diretoria, é muito proativa nas questões da arbitragem. A gente participa de todas as reuniões pós-jogo, colocando, pontuando, fundamentando, inclusive, na norma, porque é disso que a gente está falando aqui, das normas e das interpretações dos critérios. O zagueiro Vitão do Internacional, na saída do gramado, deu uma declaração para a detentora, a Amazon Prime, dizendo que o Corinthians jogou com 12, dizendo que o juiz apitou a favor do Corinthians, querendo dizer que o Inter foi prejudicado em 2 lances, na expulsão e num possível pênalti, que seria a favor da equipe colorada. Como que você analisa essa declaração do jogador do Internacional? É difícil falar alguma coisa. Caso você queira até fazer uma outra pergunta, mas falar aquilo que um atleta tenha colocado na imprensa, eu prefiro não questionar, não respeito a opinião dele, entendo, mas eu acho que o Corinthians fez por merecer o resultado. Nós não podemos tirar o crédito da vitória que nós tivemos, procurando jogar futebol, respeitando todas as situações, respeitando nossos adversários. Nós jogamos e merecemos aquilo que nós buscamos. Fabinho, como que você vê as declarações do jogador Vitão, do Inter, né? Na saída do gramado ele deu uma entrevista e falou aqui que novamente, quando vem aqui, joga contra 12, que é assim que funciona. Como que o Corinthians recebe essa declaração? Agora não adianta reverter, né? Ele reverteu a situação. Eu não sei se ele falou isso, eu não vi, não costumo e não gosto, não vou fazer declaração de nenhuma afirmação daquilo que eu não vi, mas me parece que se ele falou isso, totalmente infeliz. A gente não vai aceitar também que agora um jogo espetacular que o Corinthians fez, buscando o resultado a todo momento, fez os gols necessários que nos deu a vitória, que haja uma outra interpretação em relação a isso. Nós também estamos insatisfeitos, é por isso que nós estamos aqui, mesmo com a vitória, pedindo para que haja um critério em relação a tudo que foi visto lá. A gente pode dizer que o VAR apitou o jogo hoje? Eu acho que a gente pode dizer. O VAR apitou o jogo hoje. Essa é a realidade, infelizmente. Mas se não fosse o VAR, nós teríamos inúmeros erros no campo. O Zé Elias sabe bem porque quantas vezes a gente já não falou de Paulo César Zanovelli nos programas e aqui na ESPN.
É um árbitro que comete erro atrás de erro. Você vai lembrar bem, Plihal, é o árbitro que não deu a mão no jogo São Paulo e Fluminense, que para mim até caracterizava erro de direito, e o jogo deveria ter sido anulado. Então é um árbitro que continua com o escudo FIFA, mesmo errando. A gente tem aí vários lances hoje polêmicos, mas você tem primeiro o gol do Corinthians, o primeiro gol do Corinthians, que você tem uma falta claríssima, e ele está próximo do lance. Ele está em cima do lance e ele não marca falta. Como é uma roubada de bola do Corinthians, é considerado um app para o VAR. É onde começa a fase de ataques, imediatamente você tem, a gente percebe aí, essa é a falta, aí você tem uma jogada praticamente vertical, onde o Corinthians sai jogando, vai para a lateral, cruza e sai o gol. Então, da roubada de bola, na sequência, você já tem o gol do Corinthians. E isso é motivo, sim, para o VAR chamar, sugerir a revisão como fez e anular o gol. O VAR está correto. A falta, para mim, é indiscutível. O jogador, a hora que ele vai roubar a bola, ele pega primeiro a perna do adversário. Ele pega a perna, o pé com pé ali na trava da chuteira. E isso é falta. E aí a arbitragem coqueta. Só que para mim, eu olhando aqueles lances, eu até entendo como falta. Nesse lance, ele, pelas imagens que nós temos, eu tenho a sensação que ele pega a bola. A grande questão é que aí, mesmo ele pegando a bola, ele é imprudente no lance, na disputa de bola, de pegar aquela bola, mas com aquela perna esticada, e aí depois ele acaba atingindo a região do abdômen com a trava da chuteira. E aí isso, pela arbitragem, é o que é? Por mais que ele pegue a bola, a ação dele, que lógico, não dá nem tempo de recolher, mas aquela perna esticada, esse tipo de ação, ele age de forma imprudente, onde ele age sem atenção, sem precaução a disputar essa bola. Então, mesmo pegando a bola, atinge o adversário. Até concordo com o pênalti, não vejo problema na marcação do pênalti. O meu problema nós tivemos vários lances no campeonato desse jeito, que o VAR não chamou, o VAR não sugeriu revisão, ainda tem o comitê internacional lá da CBF que fala que estava correto, e aí agora a gente vê uma falta de critério gigante na marcação. Eu entendo a marcação, até porque eu acho que erraram nos outros lances do campeonato parecidos com esse. E aí, o que você achou das decisões da arbitragem? Concorda com o desabafo do Vitão? Comenta aqui embaixo.